bem com vocês? Hoje nós vamos estudar as funções da linguagem, que é um conteúdo que cai no Enem, do quadro Isso Cai no Enem. Na verdade, isso despenca no Enem. Eu não sei se você assistiu o nosso vídeo de uma pesquisa que eu fiz referente às 5 últimas provas do Enem, e aí eu mostro pra você todos os conteúdos que mais caem no Enem. E um dos conteúdos é exatamente funções da linguagem. Se você não assistiu esse vídeo, depois você dá uma olhadinha lá no nosso canal, porque pode ser muito interessante para orientar seus estudos. E hoje nós vamos falar das funções da linguagem, que são 6 especificamente, todas essas que vão aparecer aí para vocês agora na tela. Nós vamos estudar detalhadamente cada uma para você dar conta de fazer a sua prova aí com precisão, conseguindo responder todas essas questões. Para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Núbia, tá? Seja muito bem-vindo ao canal Meu Português 1000. Já aproveite para se inscrever, porque tem muito conteúdo legal. Para você também que tá aí treinando redação, tem um quadro, uma redação por mês, que dá temas diferentes aí com conteúdo para você ler e aumentar o seu repertório sociocultural. Então vamos que vamos agora para analisar cada uma das funções da linguagem. Nós já vimos que as funções da linguagem são 6: conativa, referencial, metalinguística, emotiva, fática e poética. Tá, mas antes de a gente começar a falar cada uma dessas funções da linguagem, eu preciso que você entenda perfeitamente o que é uma função da linguagem. Quando nós conversamos, a gente tem um objetivo específico. Seja lá numa conversa informal na sua casa, na balada ou no trabalho, toda vez que a gente bate um papo, que a gente estabelece uma comunicação, a gente tem um objetivo. Seja ensinar, emocionar, convencer alguém de algo ou só passar uma informação. Então, a depender desse objetivo de comunicação, eu vou usar uma função da linguagem distinta. Então, a função da linguagem nada mais é que uma forma de a gente usar a linguagem para obter, para alcançar determinado objetivo. E as 6 funções da linguagem são nada mais, nada menos que 6 possibilidades diferentes de a gente usar essas estratégias, essa forma de usar a língua diferente. Cada uma função da linguagem vai focar em um elemento da comunicação. Lembra quando a gente estuda lá no 6º, 7º ano, que a gente tem o emissor, que é quem manda a mensagem, o destinatário, o receptor, canal, código, mensagem? Então, cada função da linguagem vai focar em um desses elementos. A primeira função da linguagem é a função conativa ou apelativa. Qual é o objetivo dessa função? Convencer alguém de algo. Os gêneros sexuais que vão usar essa função da linguagem são os gêneros que têm o objetivo de convencer, como discurso político, como por exemplo as propagandas que a gente já falou aí. E em qual elemento da comunicação, professora, essa função da linguagem foca? No texto que tiver a função apelativa ou conativa, ele vai focar no receptor. Isso é por quê? Porque ele é a pessoa mais importante, ele que vai receber o texto, ele precisa ser convencido. Então, nessa função da linguagem, a gente vai ter uma linguagem persuasiva muito forte, para convencer exatamente, né? Nós vamos ter verbos no imperativo: compre, faça, entre na loja agora mesmo e compre, porque é muito barato. Então, essa linguagem toda para convencer e te mandando sempre fazer alguma coisa. Por quê? Porque a ideia dele é te convencer, te induzir, influenciar o seu comportamento. E o último detalhe importante sobre a função apelativa ou conativa é que ele vai usar sempre muitos vocativos. Por exemplo, no discurso político: caro eleitor, companheiros e companheiras. Por quê? Porque ele tá querendo chamar a sua atenção ali, ok? Para influenciar o seu comportamento. Pra gente fechar essa função da linguagem, 2 exemplos aí pra vocês. Vote em mim, não vai se arrepender. Ó o vote aí, né? Modo imperativo, tentando te convencer, e o restante da oração. Promoção mesmo é só aqui, entre e leve barato. Nós temos uma linguagem persuasiva tentando te convencer de algo. Então aí a gente fechou a nossa primeira função da linguagem. Partiu aí para a nossa segunda função da linguagem, então, que é a função emotiva. A função emotiva, gente, como o nome já diz, ela vai focar nos sentimentos, nas opiniões da pessoa. Ou seja, ela vai focar em quem está falando, no emissor, em quem está produzindo a mensagem. Então, quando você vê um texto que tem aí muito sentimento da própria pessoa, a opinião dela, os sentimentos, a pontuação expressiva, com muitos pontos de exclamação, reticências, é muito comum na linguagem emotiva, porque ele foca em quem está falando, tá? Foca no emissor. A linguagem pessoal, geralmente primeira pessoa do plural ou do singular. E os gêneros que mais se usam a função emotiva são os diários e algumas cartas. A gente pode também fazer aí, por exemplo, essas postagens de Instagram falando a nossa própria opinião, e aí também a gente vai estar focando na função emotiva. 2 exemplos pra gente fechar. Querido diário, ando tão triste ultimamente. Eu amo muito vocês, estou morrendo de saudades. Percebeu aí como os sentimentos do emissor, de quem está falando, estão aí em evidência?
função emotiva. A terceira função da linguagem é a função fática. Essa função busca testar o canal de comunicação para ver se você está sempre atento ali à mensagem que está sendo transmitida. Então ele sempre vai estar chamando a sua atenção, procurando respostas. Por exemplo, se eu digo, bom dia, o que eu quero que você faça? Responda bom dia. E aí eu vou estar testando o meu canal de comunicação para ver se você realmente está ouvindo o que eu disse. Isso também acontece na sala de aula, quando o professor explica o conteúdo e diz para vocês assim, entendeu, gente? Esse entendeu, gente, está testando o canal de comunicação, porque quando a gente usa a função fática, a gente busca estabelecer um diálogo, ou seja, ele testa o canal de comunicação. Se ele está testando o canal de comunicação para ver se está tudo certinho, está funcionando ali o diálogo, o foco é no canal. E os gêneros que mais cobram aí a função fática são as mensagens de telefone, de WhatsApp e quaisquer outros gêneros que estejam preocupados com a comunicação, estabelecendo a comunicação onde eu busco sempre a resposta de outra pessoa. 2 exemplos pra gente fechar. Bom dia, como você está? Bem, e você? Percebeu aí que há uma necessidade de respostas, de se manter a comunicação? Entendeu o conteúdo, pessoal? Novamente aí eu querendo testar o canal de comunicação para ver se está funcionando o meu diálogo. Função fática. E a gente já passa para a nossa quarta função da comunicação, que é a função metalinguística, que é o código falando do próprio código. Ou seja, o foco aí é no código. Eu vou ter a escrita falando da própria escrita. Isso que é a função metalinguística, é o código falando do próprio código. Aí eu tenho uma mensagem que é transmitida através de uma pintura, professora. A pintura é o código? Então eu tenho uma pintura explicando outra pintura. Tem um quadro muito famoso, é um quadro, uma pintura de alguém pintando, ou seja, função metalinguística, o próprio código falando sobre ele mesmo. As linguagens do dicionário usam muito função metalinguística e é bem comum também nas pinturas ou nos próprios textos de instrução. Um bom exemplo sobre a função metalinguística seria o texto. Escrever é a arte de se transmitir os segredos em palavra. Tá vendo que eu tô falando de escrever, escrevendo o código, falando sobre o próprio código. Outro que seria bastante aí comum na função metalinguística seria um filme sobre a história do cinema. Perceba que eu estou usando o filme como um código ali, aquela linguagem visual, explicando a própria história do cinema ali do filme, ou seja, eu tenho uma função metalinguística. Nossa quinta função, a gente já está acabando aí, é bem rapidinho, é a função poética. A função poética, gente, ela é bem confundida aí muitas vezes com a função emotiva. Mas na função emotiva, como a gente já viu, ele foca no emissor. A função poética não foca no emissor. O foco é na mensagem. Tanto é que quando a gente tem um poema, um texto literário aí, você percebe que eles têm um detalhe, um padrão a seguir. Eles se preocupam muito com a forma, com a quantidade de versos, com a quantidade de estrofes, com a rima. Isso tudo é por quê? Porque o foco é a mensagem ali, aquela estrutura. A linguagem dos textos poéticos geralmente são conotativas, ou seja, linguagem no sentido figurado. Há um uso excessivo de metáforas aí na função poética, mas não se fixem pensando que somente poemas usam a função poética. Eu posso fazer uma propaganda me preocupando aí com formato, cheio de rimas, então também vou estar focando aí na mensagem. Os gêneros textuais que são mais comuns aí de se usar a função poética são os próprios poemas, né, poesias. As músicas usam muito, você percebe muitas metáforas nas músicas, principalmente as românticas, né? Nós temos também trocadilhos. Fique atento aí no formato do texto, na preocupação que aquele autor teve com a forma em si, com a estrutura ali daquele texto. 2 exemplos para vocês. O amor é fogo que arde sem se ver. Muito comum, muito famoso esse poema. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Olha o morro aí, uma hipérbole, né? E aí a gente tá falando do foco na mensagem, sempre lembrando disso aí. E agora nós vamos focar aí na nossa última função da linguagem, que é a função referencial, ou também muito comum ser chamada de função informativa. Por quê? Porque a intenção principal é informar algo a alguém. Por isso ela foca no contexto, qual é a situação de comunicação. Geralmente os textos são na terceira pessoa ou textos impessoais, tá? Porque eles não podem ter muita opinião diferente, o oposto lá da função emotiva. A linguagem geralmente também é padrão e os gêneros mais comuns aí na função referencial ou função informativa são as notícias, né, as entrevistas também focam bastante aí na função referencial, os manuais didáticos e os textos acadêmicos. 2 exemplos aí para fecharmos a nossa aula. Foi divulgado nesta terça-feira
a data provável da prova. Recomenda-se o uso de 200 ml para cada litro de água. Perceba que a intenção dessas frases é somente informar, por isso que eu uso uma linguagem objetiva, direta, sem subjetividade, realmente o oposto da função emotiva, que usa muito de si, a opinião própria, ok? E aí a gente fecha agora essas 6 funções da linguagem, e um detalhe que eu quero fixar aí com vocês é que, gente, o texto ele não necessariamente tem apenas uma função da linguagem. Às vezes eu posso trabalhar 2, 3 funções da linguagem em apenas um texto. O que você precisa ficar atento, principalmente lá no Enem, é que quando ele cobrar de você a função da linguagem, ele vai estabelecer um trecho que tenha uma função da linguagem, pelo menos, mais forte, mais evidente, tá? Então, por mais que às vezes tenha outra, mas a gente tem uma ali que está superando, que está muito mais forte naquele trecho. É interessante ressaltar também que a leitura é importantíssima para você analisar o texto. Você vai ter que ler e verificar. Tá focando no quê? No receptor? É no emissor? É no destinatário? Ele está querendo informar? Então, foque bastante nessas informações para você conseguir analisar o texto e responder bem. Eu espero que essa aula tenha ficado claro aí para você e tenha te ajudado mesmo a compreender esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um beijinho para você e até a próxima aula.